Olá, meus queridos. Estou aqui para responder a algumas dúvidas de alguns colegas sobre as questões do PET dessa semana 4. Então, nós temos aqui a primeira questão. Ana precisa confeccionar 100 brigadeiros para sua festa de aniversário. Ela fez alguns pela manhã e precisa fazer os que faltam à tarde. Ana sabe que de manhã fez mais de 20 brigadeiros e menos do que 50. Então, essa informação é muito importante. Então, se M é a quantidade de brigadeiros que ela fez pela manhã e T é a quantidade de brigadeiros que ela fez à tarde, escrevam uma equação. Lembra, para essa equação nós precisamos de letra e sinal de igualdade, que relaciona M, T e o total de brigadeiros. Então, essa primeira vai ficar só assim, ó, M mais T é igual a 100. Pronto, montei a minha equação, certo? Os brigadeiros que ela fez pela manhã mais os brigadeiros que ela fez pela tarde é igual a 100. Eu tenho uma equação com duas variáveis, certinho? Como se sabe que durante a manhã fez mais de 20 e menos de 50 brigadeiros, qual a faixa que descreve a quantidade de brigadeiros que ela precisa fazer à tarde? Então aqui nós temos a informação, olha. Como se sabe que durante a manhã ela fez mais de 20. Então, ó, pela manhã, M representa a manhã. Ela fez mais que 20. Então, manhã maior que 20. A quantidade que ela fez de manhã é maior do que 20. E menos que 50. Menos que 50. Então, eu monto esse intervalo com os extremos 20 e 50. Ela fez mais que 20 e menos que 50, certinho? Qual é a faixa? Eu quero essa faixa só que para tarde, certo? Então, eu quero a mesma faixa só que para tarde. Então, vamos supor, se ela fez, ela fez mais de 20. Se ela tivesse feito 20, para totalizar 100, o máximo que ela teria que fazer à tarde seria 80, considerando o seu mínimo, certo? E ela tem que fazer, vamos supor que se ela tivesse feito 50, de manhã, quanto que ela teria que fazer à tarde? Ela teria que fazer 50 para totalizar os 100. Então, ela precisa fazer à tarde entre 50 e 80. Mas ela não, tá vendo que não tem um risquinho embaixo? Então, não considera os 50. Então, é de 51 até 79, certo? Então, porque é menor do que 80. Como nós estamos falando de brigadeiro, brigadeiro são números inteiros, né? Eu não vou considerar meio brigadeiro. Então, esse aqui é o meu intervalo. Então, à tarde, ela precisa fazer mais do que 50 e menos do que 80, certinho? Nós temos aqui a questão número 2, que faz assim: um músico precisa viajar a trabalho e levar uma guitarra e um contrabaixo elétrico. Então, eu vou chamar de G o peso da guitarra e de C o peso do contrabaixo. Ele sabe que os dois instrumentos juntos pesam 10 quilos, então eu posso representar da seguinte forma: o peso da guitarra mais o peso do contrabaixo totaliza 10 quilos, certo? E que o contrabaixo é mais pesado que a guitarra. Então, o contrabaixo, o peso dele é maior do que o da guitarra. E que o peso da guitarra é de pelo menos 3 quilos. Então, o peso da guitarra é maior ou igual a 3 quilos. Quando tem esse tracinho embaixo, eu leio maior ou igual. Quer dizer que o 3 pode 3 e acima de 3, certinho? Então, quais são os possíveis valores do peso do contrabaixo? Essa informação, que o contrabaixo tem que ser maior do que a guitarra, eu vou achar o peso mínimo do contrabaixo. Ele tem que ser maior do que 5 kg, que se ele fosse 5 kg, eles teriam pesos iguais. E aqui fala que um é mais pesado que o outro. Então, o peso do contrabaixo tem que ser maior do que 5 quilos, certinho? E tem que ser menor ou igual a 7. Por quê? Foi o peso mínimo da guitarra que eu considerei. Considerei se a guitarra for de 3, o contrabaixo será de 7. Por isso que tem o tracinho aqui igual, porque pode ser 3. E aqui, porque pode ser 7. Aqui não tem, é porque não pode ser 5.
tem que ser maior do que 5. Mas para considerar as gramas, eu preciso colocar entre intervalo, porque peso não é só valores inteiros, certo? Eu posso ter 3,1 kg ou 5,153 kg. Então, a resposta é esse intervalo. O peso do contrabaixo pode ser maior do que 5 e menor ou igual a 7. A última questão fala que 3 dados têm o peso de uma bolinha de gude. Então, eu vou considerar que D é o peso do dado e B é o peso da bolinha. Então, eu tenho que 3 dados é o mesmo peso de uma bolinha. Então, eu tenho que 3 dados é o peso de uma bolinha, de B. Sabendo que uma bolinha de gude pode pesar mais de 100 gramas e menos de 300 gramas, quais são os possíveis valores para o peso de um dado? Sabendo que uma bolinha de gude, então a bolinha pesa mais que 100 gramas, então maior que 100 gramas, certo? Então, aqui, nós vimos que uma bolinha, equivale ao peso de 3 dados. Então, eu posso trocar aqui, ó, e fazer a divisão da minha equação. Então, D tem que ser maior do que 100, dividido por 3, que eu vou ter uma dízima periódica aí, tá bom? Mas o peso da bolinha também tem que ser o quê? Menor do que 300 gramas. 300 gramas. Nós vimos que uma bolinha equivale a 3 dados. Como nós estamos procurando o peso do dado, vai ficar assim. Então, o peso máximo dele pode ser de 100 gramas. Então, vai ficar nesse intervalo. O peso do dado tem que ser maior do que 33,3 e menor do que 100, certo? Em linguagem matemática, vai ficar assim, ó. Certinho? Aqui envolve todos os valores, tá bom? Beijinho.